Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 34. João 8, versículo 34, assim diz a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, fiado na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. E é no nome de Jesus que nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez, para dizer ao Pai, muito obrigado pela noite de descanso, por esse dia tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós temos sentido em nossa vida hoje. A nossa vida tem um sentido maravilhoso porque não somos mais nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós, que opera através de nós, que fala através de nós. Pai, eu te suplico para que aquela oração que Cristo fez, aquela oração linda, sacerdotal, quando Ele intercedia a Ti, Pai, orando por aqueles que viriam a crer nele por intermédio da Tua palavra. Que esta verdade se cumpra hoje na vida de muitas pessoas. Que o entendimento desses amados sejam abertos e que o Teu Espírito traga a revelação e o entendimento da palavra nos corações. Faz esta obra, Pai, nós confiamos em Ti, que Tu és fiel em toda a Tua palavra. Tu és aquele que pode todas as coisas, nada é impossível para Ti. Por isso eu sei que existem tantas pessoas que estão duvidosas, alimentando dúvidas, nutrindo dúvidas em suas mentes com relação à salvação. Mas, Pai, por misericórdia, revele nesta oportunidade a Tua palavra para que eles então venham a crer que lá na cruz, no corpo santo de Teu Filho Jesus, eles já foram libertos. O que necessariamente eles precisam é tomar posse daquilo que Cristo já fez, porque a obra já foi feita, já foi consumada. Então, Pai, tudo aquilo que Cristo fez foi para o nosso bem, para nós usufruirmos, para nós sermos libertos de nós mesmos, da nossa natureza perversa, deste coração enganoso. Ó Pai, usa de misericórdia e pelo Teu Espírito revela esta palavra. Nós oramos, entregamos, ó Pai, cada pessoa que nos ouve nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há uma escravatura reinante na vida de todo pecador. Porque a Bíblia diz aqui nesse versículo que acabamos de ler: todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado, ele é escravo. Ele pensa que pode fazer o que quer, mas não pode. E porque há uma escravatura reinante chamado Senhor Pecado. O pecado, ele escraviza as pessoas, elas são como que marionetes e não conseguem se libertar destes cordões que as prendem. Então, elas fazem aquilo que elas acham que em suas concepções, com seu entendimento obscurecido, estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Há por detrás de tudo isso uma escravatura. Deixa eu ver se eu coloco para vocês de uma outra forma, para vocês entenderem melhor. Algum tempo atrás eu li acerca de uma forma de escravatura entre as formigas lá na Amazônia, que ilustra de uma forma tão clara a difícil situação do homem. Então, naquela história, e é verdadeira, né, quem fez isso foi um biólogo, ele disse que centenas de formigas de uma raça reúnem-se periodicamente fora ali do seu ninho para capturar formigas mais fracas das colônias vizinhas. Aí, depois de destruírem as resistentes defensoras dessas colônias, elas carregam para fora os casulos contendo ali dentro as larvas das formigas trabalhadoras. Porque quando estas crianças, essas formiguinhas pequenininhas, criancinhas capturadas,
ela sai do casulo, elas pensam que fazem parte da família das formigas invasoras e elas lançam-se nas tarefas para que nasceram. Aí, irmãos, elas nunca chegam a compreender que são vítimas do inimigo para fazerem o trabalho forçado. Elas nasceram e nascem já trabalhando. Então, mas há uma escravatura. Para elas que nasceram ali, é tudo normal. Nossa, essa é a minha família, então eu tenho que trabalhar bastante. Mas elas estão sendo escravas. Assim também é o homem no pecado. Ele já nasce com uma natureza perversa, pecadora, escravos do seu pecado, filhos de Satanás, e não consegue se libertar por si mesmos. E a pessoa que é pecadora, Jesus disse aqui, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então há uma escravatura aqui reinante. Irmãos, hoje nessa oportunidade nós vamos juntos estar analisando sobre a escravatura do pecado e como Deus em Cristo nos libertou. Não é que Ele vai nos libertar, Ele já nos libertou. E todo ser humano que nasce neste mundo é uma criatura pobre e cega, ainda que essa pessoa possua todos os recursos deste mundo, no qual o seu curso o reprova para o céu. Então, todos são nascidos em pecado. Já dizia lá Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós já nascemos em pecado, estamos cercados de pecadores, vivendo uma constante atmosfera de fraqueza, enfermidade, imperfeição, e com isso não podemos formar senão os mais inadequados conceitos sobre a hediondez desse pecado aterrorizante, maligno, que tem corrompido o coração do homem. E eu vou dizer algo para você muito importante, que nenhum pecador, ele dispõe de prumo para sondar o pecado, nem mesmo de uma medida pela qual nós possamos aquilatá-lo. Sabe por quê? Porque o homem caído, ele não tem noção do quão vil é o pecado aos olhos de Deus, cujas obras são absolutamente perfeitas. Então, meus queridos e amados ouvintes, fixemos a mente com firmeza que o pecado é aquela coisa abominável, a qual Deus ele aborrece, e que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver, ele não pode contemplar o mal. Por isso que quando Cristo lá naquela cruz estava recebendo os nossos pecados no seu corpo, o Pai teve que virar a face, como que virando as costas para o Filho. Lembram? Aí quando o Filho percebeu aquilo, porque o Filho ali, quando o nosso pecado estava sendo colocado sobre o corpo de Jesus, o Pai, ele é santo, ele é tão puro de olhos, ele não pode contemplar o mal. Ele virou as costas. Aí naquele exato momento, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, ele entrou em desespero e disse aquelas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo foi por tua causa. Foi por você que está me escutando nessa oportunidade. Foi por tua causa que o Pai virou as costas para o Filho. Porque o Pai nos contemplava, eu e você, no Filho. E ali no Filho, no corpo santo de Cristo, o meu e o seu pecado foi castigado nele. O meu e o seu pecado foi crucificado juntamente com Cristo ali. O meu e o seu velho homem morreu com Cristo. Nós fomos ali aniquilados na cruz. O meu e o seu pecado foi destruído. Ele perdeu todo o seu valor. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Temos que entender essa verdade. E todos os pecadores, meus irmãos, guarde bem isto, sem a regeneração, eles irão para um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga. Está escrito lá no Salmo 9, versículo 17, o seguinte, olha que texto: os perversos serão lançados no inferno, e
todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui é um perigo muito grande. Primeiro que o perverso sem regeneração, ele vai para o inferno. E aqui todas as nações que se esquecem de Deus. São pessoas que estavam no caminho da cruz, mas se esqueceram desse caminho da cruz. Estão envolvidos dentro de um esquema da religião, onde são pregadas mensagens bonitas, lindas e maravilhosas, mas que estão anulando a cruz em suas pregações. São pessoas que se esquecem de Deus. Eles estão tão ali embrenhados ou empenhados em ouvir mensagens bonitas, lindas, maravilhosas, que a cruz começa a ser anulada. E a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno. Quem são esses perversos? Pode ser até crente não regenerado. Pode ser até crente que nunca creu que morreu com Cristo. Serão lançados no inferno. E também todas as nações que se esquecem de Deus. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 48, a Bíblia vai dizer que este lugar é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É um lugar terrível, meus irmãos. Olha, Jesus Cristo, ele amou os seus inimigos. Lembrando de uma história de um imperador, que quando ele foi avisado a respeito de uma insurreição que estava ali se desenvolvendo em uma das suas províncias, ele disse aos seus chefes militares: olha, vamos, sigam-me, eu vou destruir os meus inimigos imediatamente. Aí quando chegaram ao lugar onde se encontravam os rebeldes, o imperador os tratou com tanta brandura e com tanta amabilidade que, em gratidão, todos se submeteram a ele voluntariamente. Queridos, essa história mostra que aqueles que compunham a sua comitiva pensaram que ele ordenaria a imediata execução de todos os que haviam se rebelado contra o seu domínio, mas ficaram ali grandemente surpreendidos ao vê-lo tratando-os com tanto carinho e afeto. Agora, intrigado ali com a humilhante atitude do soberano imperador e julgando um quase covarde, um dos seus generais perguntou o seguinte: olha, imperador, é desta forma que a vossa excelência cumpre sempre a sua ameaça? Não nos disse no início da caminhada que viríamos aqui para vê-lo destruir os seus inimigos? Ora, a única atitude que tomou foi a de anistiá-los com um gesto humanitário. É assim que a vossa excelência pretende manter o seu império, perdoando e premiando os rebeldes com carinho? Aí, depois de ouvir atenciosamente a censura do seu general, ele disse o seguinte: sim, eu lembro-me que prometi solene e decididamente destruir todos os meus inimigos. E agora, eu lhe pergunto, você está vendo algum inimigo meu por aqui? Então, amados, de que forma que se destrói um inimigo? De que forma? É com o bem. Olha, você precisa de ler a palavra de Deus, principalmente aquele texto de Romanos, capítulo 12, que é muito lindo. Ali nós temos uma arma para vencer o nosso inimigo, que diz assim, Romanos capítulo 12, do 19 ao 21, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, Deus nos dá aqui a receita para vencermos todo o mal, que é com o bem. Então, isso é maravilhoso. Agora, você imagina se Jesus Cristo viesse para nos vingar o nosso pecado em nós. Ele nos destruiria, e hoje nós já estaríamos no inferno, mas, queridos e amados ouvintes, ele nos amou. Lembra lá de João 3,16, um versículo conhecido de todos nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de que forma que ele nos venceu, irmãos? Nos amando. Em Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Olha, eu estou com a vontade de dar um grito de alegria aqui, porque o amor dele foi com que conquistou meu coração. Quando eu pude ver que naquela cruz sangrenta, horrorosa, o meu amado Salvador Jesus Cristo, sem nenhum pecado, santo, puro, ele foi crucificado. E algo extraordinário aconteceu naquela cruz. Ele nos atraiu a si. Ele me colocou sobre o seu corpo. E ali, quando ele morreu, eu pude crer na minha morte com Cristo. E posso confessar hoje, diante de vocês, diante dos principados e potestades e diante de Deus, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Como que alguém pode rejeitar este tão grande amor? Em 1 João capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de eu e você sermos chamados filhos de Deus. Mas por quê? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Isso é maravilhoso, porque Deus é amor, e foi o amor dele que nos conquistou. Então as nossas armas para vencermos os nossos inimigos é ir amando os nossos inimigos. Quando nós amamos as pessoas, nós vamos estar libertando as pessoas. Quando nós nos interessarmos pelas pessoas, elas vão perceber que Deus está interessado por elas. Hoje a gente vê tanto crente aí, né, com a cara amarrada, uma cara de pitbull, não é assim? Que não tem alegria, tem religião, tem regras, tem doutrina, mas não tem alegria, não tem amor, não tem paz, não tem mansidão, não tem domínio próprio. Que cristianismo é esse? Que vivem atrás aí de campanhas disso, campanha daquilo. Cadê o amor, a graça e a misericórdia? Onde é que elas estão? Amados, então, essas palavras aqui do Salmo 9:17, que afirma que os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações se esquecem de Deus, essas são realmente palavras tremendas, quando nós consideramos que foram escritas no livro de Deus misericordioso, né? Porque nenhuma prova aí da amplidão do pecado é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como toda a doutrina de sua substituição e expiação. Agora, terrivelmente grave deve ser a culpa, que não pode ser satisfeita por coisa alguma, senão pelo sangue do Filho de Deus. Pesadíssima deve ser a carga do pecado humano que fez Jesus gemer e também suar gotas de sangue na agonia do Getsemane e aclamar lá no Gólgota, como eu disse anteriormente, lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, querido, se você, nesta oportunidade, se sente sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, você quer que as pessoas comecem a ligar para você? Começa a atrasar aí o seu pagamento da luz, da água, né, aí do mercado. Todo mundo vai atrás de você, mas não é isso. Eu quero mostrar para você que aquele desamparo que Cristo teve naquela cruz foi por mim e por tua causa. Olha, aquele jornal muito famoso nos Estados Unidos, o The New York Times, acho que foi no dia 16 de novembro, ele trouxe ali o depoimento acerca dos refugiados lá da guerra do Afeganistão. E eu vi uma família no caminho, o marido e a esposa grávida, levando 2 filhos pequenos, além dos seus pertences. E eles não puderam continuar com as crianças. Então, sabe o que eles fizeram? Eles beijaram seus filhos e os deixaram ali nas montanhas. É a mesma coisa, esse mesmo desamparo que Cristo teve ali naquela cruz, né? Aquele dia eu chorei tanto, meus irmãos, porque os pais, fugindo ali da guerra, eles deixaram ali aquelas 2 crianças, beijaram seus filhos, os deixaram nas montanhas e foram salvar a sua própria vida. Saiu no jornal, mostrou as fotos, mas graças a Deus depois aquelas crianças foram encontradas. Olha, o desamparo é muito grande
Quando uma pessoa é desamparada, ela deve sofrer muito. Agora, Cristo foi desamparado lá naquela cruz pelo Pai. Não que o Pai nos desampara, muito pelo contrário, ele teve que virar as costas para o Filho, porque o pecado é uma coisa muito horrorosa. Nosso Pai, ele é puro, ele é santo, ele não pode contemplar o mal. Por isso que ele teve que virar as costas pelo Filho. O pecado, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, ele é tão tênue que nós podemos ver isso até mesmo na tendência que os crentes têm de permitir que os seus filhos se ocupem com práticas duvidosas, fechando os olhos aí para as inevitáveis consequências do amor ao dinheiro, falta de seriedade diante da tentação e também a permissão de baixos padrões de vida cristã, de seriedade diante da tentação e a permissão de baixos padrões de vida cristã, está entendendo? Então, olha, eu temo, sinceramente, que não percebemos de modo suficiente a extrema sutileza da nossa doença chamada alma. E o problema maior do ser humano é a sua alma. É uma alma doente, contaminada pelo pecado, uma alma que não se rende ao Senhor. Ela é relutante aos propósitos de Deus. Queridos, a alma sempre teve o desejo de ser independente, e ela é capaz de passar por cima de tudo e de todos para a realização de seus propósitos. Mas a alma, ela está doente. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías, capítulo 1, versículo 5, que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. E no verso 6 fala que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e contusões. Então, amados, o coração do homem, ele está podre, está doente, está enfermo. É um coração relutante. E a enfermidade, ela sempre vai mostrar o que eu e você, nós somos. Então, queridos, lembrando de uma história aqui, de um homem, que ele havia pintado um lindo quadro, e no dia de apresentá-lo ao público, ele convidou ali todo mundo para vê-lo. Aí, interessante que compareceram as autoridades do local, fotógrafos, compareceram jornalistas e muita gente. Aí, pois, o pintor, ele era muito famoso e um grande artista também, muito conhecido ali naquele local e nas cidades circunvizinhas também. Aí, chegado o momento, tirou-se o pano que velava ali o quadro, que cobriu o quadro. Houve ali calorosos aplausos, era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente a porta de uma casa. Aí naquele quadro a gente poderia ver claramente, o Cristo, que ele parecia vivo e com o ouvido ali junto à porta, ele parecia querer ouvir-se lá dentro. Alguém respondia. Aí houve discursos e elogios também, e todas as pessoas ali presentes admiravam aquela obra de arte. Aí um observador curioso, porém achou uma falha no quadro. A porta, ela não tinha fechadura. Aí aquele homem foi perguntar ao artista: meu amigo, a sua porta ali, ela não tem fechadura? Como se fará para abri-la? Aí aquele pintor disse o seguinte: é assim mesmo, respondeu aquele pintor, essa é a porta do coração humano, só se abre do lado de dentro. E é verdade, meus irmãos. Por isso que Jesus Cristo, ele não força nenhuma porta, ele não força nenhum coração. Ele está na porta, está batendo. Se alguém ouvir a voz dele, abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. Olha, irmãos, mas o coração do homem, a alma do homem está doente. E a ciência médica, ela reconhece que emoções como medo, tristeza, inveja, o que mais? Ressentimento, ódio, elas são responsáveis pela maioria de nossas doenças. Todas elas são. Então, amados, mas a questão, há uma escravatura que reina na vida de todo ser humano. E o ser humano, enquanto não for liberto do seu pecado, ele nunca vai conseguir ser uma pessoa de fato feliz. Ele sempre vai estar buscando a felicidade e nunca vai encontrar, porque a alma dele é enferma. E essa alma ainda não foi tratada pela cruz.
Porque uma alma enferma, ela não pode ter a dimensão exata do pecado, e seu poder destruidor não tem dimensão. Porque se tivessem, todos correriam urgentemente para o trono da graça, clamando a misericórdia do Senhor. Mas não tem a dimensão. Vive uma vida alucinada e engessada pelas cores deste mundo perverso e mau. É uma geração perversa na qual nós vivemos. Por quê? Porque a Bíblia diz, 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. E uma cabeça doente, ela não percebe que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos: olha, eu sou teu inimigo mortal e quero arruinar-te para sempre no inferno. Não, jamais. O pecado nunca vai se apresentar dessa maneira. Claro que não vai. O pecado aproxima-se de nós à semelhança de Judas. Lembra? Com um beijo ou como Joabe, com mão espalmada e palavras de agrado, palavras de lisonjas. O fruto proibido pareceu tão bom e desejável para Eva, mas, no entanto, vocês conhecem, fez com que Eva fosse expulsa do paraíso, do Éden. Amados, você sabe, eu também sei, que o pecado raramente parece ser pecado quando está no início. Por esta razão, vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Eu e você, nós podemos disfarçar iniquidade com nomes suaves, mas não podemos alterar a sua natureza e caráter aos olhos de Deus. Lembra daquela passagem de Hebreus, capítulo 3, verso 13? A Bíblia diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo? Exortai-vos mutuamente cada dia. Vigiar cada dia. Por isso que aquele texto de Romanos 6,6, ali é um gerúndio. Sabendo isto. Sabendo o quê? Que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então é saber hoje que eu morri, saber amanhã que eu morri, saber depois de amanhã que eu estou morto, porque senão, se eu deixar de ver isto cada dia, durante o tempo que se chama hoje, queridos, eu posso ser endurecido pelo engano do pecado. E se não haver isso, você fica duro e o pecado te afasta do Senhor. Agora, uma coisa que eu e você nós devemos considerar é o seguinte, é que o nosso coração é como pólvora, e a menor faísca de tentação pode incendiá-lo, por isso nos esforcemos para conservá-lo sempre umedecido pelo orvalho do Espírito Santo. Ele não tem condições de pegar fogo por este fogo do mundo. Irmãos, que o vosso coração seja quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Temos que pedir ao Senhor isso, que Ele tenha misericórdia de nós. O Senhor, Ele é testemunho de tudo o que fazemos e também o que nós não fazemos. Você se lembra lá daquele texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 23, tão conhecido de todos nós, bom, pelo menos de todos aqueles que leem as Escrituras. Jeremias 29, o versículo 23, a Bíblia vai dizer assim: porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios como as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então, aquilo que você faz, lembre-se que tem uma pessoa te olhando. É o próprio Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos atendido pessoas que têm passado e caído nessas esparrelas. Então, a pregação começa aqui com o pregador. Então, essa palavra, antes de ser para você, ela também é para mim, é verdadeira na minha vida. E também tem que ser na sua. Muito cuidado, o pecado não é brincadeira, já dizia o nosso querido e amado pastor Antônio Abuchaim. Ele pregou aqui uma mensagem algum tempo atrás, dizendo que o pecado não é brincadeira, e de fato não é brincadeira. Irmãos, eu queria que vocês observem quão profundamente nós deveríamos ser gratos pelo glorioso Evangelho da graça de Deus.
Porque há um remédio revelado como específico para a minha e a sua necessidade, que é tão abrangente, extenso e profundo quanto a doença do homem. Irmãos, e não precisamos temer olhar para o pecado, estudando a sua natureza, a sua origem, o seu poder, a sua extensão e vileza, se ao menos contemplarmos ao mesmo tempo a toda poderosa medicação que nos foi provida na salvação que há na pessoa de Cristo Jesus. Eu vou ler para vocês aqui Romanos 6,6, eu quero ler aqui na linguagem de hoje. Eu estou hoje com 2 Bíblias, estou com 3 Bíblias aqui. Eu quero ler Romanos 6,6 na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje é uma versão que eu não gosto muito, né? Tem muitas coisas que ela distorce. Mas aqui em Romanos 6,6, ela mostra de uma forma tão clara a questão da libertação do pecado. Diz assim, Romanos 6,6, eu vou ler na linguagem de hoje. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Está vendo aqui? Que lindo que é isso aqui, irmãos? A minha e a sua natureza perversa já foi morta com Cristo na cruz, para que o nosso eu pecador fosse morto, e assim nós não sejamos mais escravos do pecado. Vocês estão vendo onde é que está a nossa libertação? Uma pessoa, um homem e uma mulher, pecador e pecadora, só será liberto do pecado quando crê que lá na cruz, no corpo de Cristo, o seu homem velho, a sua natureza velha, pecadora, já foi morta com Cristo na cruz. Para qual fim? A fim de que o nosso eu pecador seja morto, fosse morto, e assim nós não sejamos mais escravos do pecado. Então, se nós somos escravos do pecado, há uma libertação que já foi realizada, executada na cruz, no corpo de Cristo. Ele morreu, mas levou toda a humanidade a morrer com ele. Agora você precisa de crer neste fato para ganhar a sua verdadeira libertação do pecado. Por isso que cumpre a mim e a você depender do fato de que as pessoas jamais virão a Jesus e com ele ficarão vivendo para ele, a menos que realmente saibam por qual motivo vieram e qual é a grande necessidade deles. E aqueles que foram atraídos e mortos na cruz com Jesus são aqueles a quem o Espírito Santo convenceu de pecado. Porque, amados, sem uma completa convicção de pecado, pode parecer que os homens estejam vindo a Jesus, seguindo-o durante certo período de tempo, mas não demorarão a voltar-lhe ali as costas, se tornando para o mundo. E Isaías vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, esses que voltaram para trás, ai deles, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Pessoas que têm um conhecimento, foram iluminados e voltam para trás, misericórdia. Amados, olha, eu vi no shopping uma mãe comprando um livro de Harry Potter, né, aquele bruxo. Uma criança que ler toda aquela série de Harry Potter terá, na verdade, feito um curso intensivo de magia e bruxaria. Sabe por quê? Pois os livros ali descrevem detalhadamente como o aluno deveria fazer feitiços e encantamentos. Os 4 livros ali da série que já foram lançados venderam, sabe quanto, meus irmãos? 30 milhões de exemplares, segundo o jornal The New York Times, lá dos Estados Unidos. E tendo sido publicado em 115 países e traduzidos para 28 idiomas. Inclusive aqui no Brasil nós já temos. E está vendendo barbaridade. Agora, poucos pais comprariam conscientemente para seus filhos manuais de feitiçaria e bruxaria. Contudo, os compram disfarçados de
entretenimento, como assistir ao filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O engano entra. Então, queridos, interessante que também, em uma entrevista à imprensa lá dos Estados Unidos, um membro de uma igreja satanista, ele foi bem claro quando ele disse o seguinte. Ele falou assim, olha, o Harry Potter é uma dádiva para a nossa causa. Por quê? Porque antes do primeiro livro, tínhamos apenas 1 milhão de membros. Hoje são quase 14 milhões só entre a juventude. Só entre a juventude. Porque as pessoas do mundo têm uma ideia do diabo, porque o diabo é muito ruim, mas os satanistas promovem o diabo que uma pessoa boa. E de fato, o que a Bíblia diz sobre Lúcifer? Olha, Satanás tem enganado muitos cristãos dentro das igrejas. Os cristãos estão envolvidos com as emoções da alma, não com as coisas do espírito, né? Então elas ficam ali vendo anjos em toda parte, mas não conseguem ver o Senhor Jesus, percebe? E a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, diz assim a palavra: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha aqui, meus irmãos, quanta advertência temos dentro das Escrituras Sagradas, informando que não é de admirar que Satanás ele se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformem em ministros de justiça, porque existem muitos pregadores hoje pregando a Bíblia, mas não estão pregando a palavra de Deus, porque estão anulando a cruz e aquela obra vicária de Cristo. Isso que estão fazendo com o cristianismo é algo satânico, porque não estão pregando a verdade para o povo de Deus. Tem muitos pregadores sérios, homens de Deus, mas a grande maioria só tem pregado enganos de Satanás. Enganos de Satanás. Agora, você que me escuta, tenha certeza de uma coisa: se você tomar posição como defensor dessas grandiosas verdades, você será taxado de mente fechada, de intolerante, de antiquado e fóssil teológico. Basta que você cite algum texto da palavra de Deus para que digam que a verdade toda não está confinada às páginas de um antigo livro judaico e que a livre investigação tem descoberto muitas coisas desde que a Bíblia foi terminada. Irmãos, mas a Bíblia vai dizer, lá em Isaías capítulo 5, verso 24, ela diz o seguinte: pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Olha, queridos, do meu ponto de vista, os dois versículos mais tristes da Bíblia, sabe quais são? O Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 10 e 11, que diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É um versículo triste. Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Amados, você se lembra lá na parábola do rico Lázaro, lá em Lucas 16, de capítulo 22, 24? O rico ali, ele não deixava o mendigo nem parar no portão de sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma tal repugnância daquele mendigo, mas agora ele até pede que o mendigo ponha o seu dedo aonde? Na sua língua, que molha ali, porque ele está em chamas do inferno. Então, amados, nós precisamos, de fato, perguntar a esses que rejeitam a palavra de Deus, se a incredulidade deles irá consolá-los no dia da enfermidade, na hora da morte,
à beira do leito de pais moribundos, ao lado do sepulcro de uma esposa ou de um filho amado. Nós precisamos perguntar para eles se um zelo nebuloso, sem qualquer doutrina definida, é capaz de infundir-lhes a paz em ocasiões como essas. Então nós precisamos desafiá-los a dizer se algumas vezes não sentem algo que os rói por dentro e que toda livre investigação, filosofia e ciência do mundo não consegue satisfazer-lhes. Então, nós precisamos informá-los que esse algo que os rói por dentro é o senso de pecado, de culpa e de corrupção que estão deixando fora de seus cálculos. E acima de tudo, devemos dizer a eles que coisa alguma será capaz de lhes conferir descanso, senão a fé naquele bendito sacrifício realizado por Cristo lá naquela cruz. Aquele sacrifício vai trazer descanso para qualquer pecador. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, os versos 3 e 4, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados, aqui está esses dois versículos lindos, preciosos. Primeiro que já estamos mortos. Se você morreu com Cristo, você está no descanso. Porque já estáis mortos. Então, o dia que eu creio na minha morte com Cristo, a minha vida, pela fé, já está escondida com Cristo em Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta ou escondida com Cristo em Deus. Agora, em Colossenses 3,4, a palavra fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, olha que lindo, quando Cristo, não é que vai ser, não é que será, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Por que eu vou ser manifestado com Ele em glória? Porque a minha vida está escondida com Cristo. Eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, para onde quer que Ele vá, eu também vou. Eu estou nele. Então, quando Ele se manifestar, eu estou nele, então vós também sereis manifestados com Ele e em glória. E ninguém pode nos pegar de lá, irmãos. Olha, nós éramos injustos, mas o justo morreu por nós, que éramos injustos, e nos justificou, nos fez justos, conforme Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então Ele nos fez justos, então Ele nos conduziu a Deus. Irmãos, amigos e amados ouvintes, uma criança pequena, com facilidade, ela é aquietada ali com brinquedos coloridos e atraentes, não é? Como bonecas e chocalhos, enquanto ela não sente fome. Agora, uma vez que essa criança sinta no estômago ali as exigências da natureza, ela poderá se satisfazer somente com alimento e não com brinquedos. Agora, isso sucede exatamente às almas humanas. Músicas, flores, velas, incensos, pendões, cortejos, belas vestimentas, festas de aniversários que estão substituindo a reunião da vida da igreja, porque tem pessoas que deixam a reunião da vida da igreja para ir no aniversário, numa festa de casamento, para ir até num chá de cozinha, sabia? E são essas cerimônias que são arquitetadas pelo homem, que toma trabalho de Satanás, que podem servir de paliativos sob certas circunstâncias e também condições. Porém, uma vez que o indivíduo desperte-se e se levante dentre os mortos, nunca mais se contentará com essas coisas. Sabe por quê? Elas parecerão para ele baboseiras solenes e um grande desperdício de tempo. Porque uma vez que o homem enxerga o seu pecado, ele só se aquietará ante a visão do Salvador. Ele se sente ferido por uma doença mortal e coisa alguma é capaz de satisfazê-lo, senão um grande médico da alma chamado Jesus Cristo. E no Salmo 103,
versículo 3, a Bíblia diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia! Aqui está a minha libertação, aqui está a sua libertação. Ele é Jesus. Ele veio salvar o seu povo de seus pecados. Então, Ele é quem perdoa todas. Queridos amigos pecadores, escravizados do pecado, tome posse disso que Cristo está dizendo. Ele é quem perdoa todas. Lembra aquele teu pecado que você achava que era cabeludo, feio, preto? Ele já incluiu lá na cruz, no seu corpo, e perdoou. Não só essa cabeluda, mas todas. Ele é quem perdoa todas. Se perdoa todas, aquelas que você acha que ele não iria perdoar, ele está dizendo aqui que perdoa todas as tuas iniquidades. E quem sara todas as tuas enfermidades, qual é a sua dor? Você precisa de crer na palavra de Deus. Fica aí buscando na religião paliativos, óleozinho na cabeça, fazer aqui uma vigíliazinha aqui, subir o monte ali, escorrega aqui. Cuidado, você vai pisar na caixa de banana, escorregar, bater a nuca aí e vai morrer. E vai para o inferno. Você precisa de crer e tomar posse daquilo que está escrito na verdade da palavra de Deus. Fique com as escrituras sagradas, você não vai errar. O nosso erro está em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. É tempo de nós acordarmos, levantarmos desse sono dos diabo demoníaco. Cristo veio, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. O transporte foi feito lá na cruz. Estamos vendo aí nesses últimos dias e com triste convicção que o padrão de vida diária entre os cristãos professos está baixando cada vez mais. Nós devemos retornar às veredas antigas. Precisamos assentar aos pés do Senhor para que Ele acenda a chama do primeiro amor em nossos corações. Pois é desta maneira que vamos compreender que Jesus Cristo está muito apegado a nós do que supunhamos. Seremos levados a confiar, a crer e nos aproximar mais dEle. É em nossa contemplação do Senhor que Ele vai nos transformar a cada dia. Ah, meus amados, olha aqui, estou lembrando aqui de um homem que ele andava tão profundamente perturbado com os seus pecados, que certa noite ele teve um sonho em que via Jesus sendo brutalmente chicoteado por um soldado. E a cada golpe cruel que atingia as costas de Cristo, ele podia ver com muita nitidez as novas e terríveis marcas que se somavam às anteriores. Aí, não podendo mais suportar a cena, ele agarrou o soldado por trás, tentando ali impedir que ele baixasse o braço para aplicar o próximo açoite. Nesse momento, o soldado virou-se para ele, e para o seu espanto, o rosto que ele viu era o seu próprio rosto. O seu próprio rosto. Por isso que lá em Isaías 53:5, a Bíblia diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, meus irmãos, lá na cruz, no corpo santo de Cristo, o Pai morreu o seu Filho Jesus Cristo. Porque lá na cruz o Pai não contemplava o seu Filho Jesus, contemplava eu e você. Mas Cristo, como homem que se fez carne, nos substituiu na cruz. E o Pai julgou o meu e o seu pecado no corpo santo do Filho. Ele morreu, mas me levou a morrer juntamente com Ele. E eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje, quando nós olhamos para Cristo, nós contemplamos o Senhor. E quando nós o contemplamos, nós estamos sendo transformados a cada dia pelo Espírito. A palavra fala, último versículo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus revele essa palavra ao seu coração, que essa palavra possa trazer conforto, possa trazer aí convicção, e você possa crer que você já foi morto na cruz com Cristo. Eu quero orar em seu favor. Vamos orar. Nosso Pai, a Tua palavra foi entregue. Nós dissemos aqui, Pai, aquilo que está escrito. A Tua palavra ela tem um poder muito grande de arrebentar pedras, corações endurecidos, essas rochas, esses corações empedernidos, Pai. Somente o poder da Tua palavra. A Tua palavra ela é martelo que esmiuça a penha e fogo. Ô meu Pai, que este fogo possa incendiar os corações que nos ouviram nessa oportunidade. Que pelo Teu Espírito, meu Pai, Tu revelas a cada um daqueles que nos ouviram, que lá na cruz, no corpo de Cristo, eles foram atraídos, foram crucificados, foram mortos e foram ressuscitados juntamente com Cristo. Faz esta obra, Pai, de regeneração, libertando o Teu povo do pecado deles. Por misericórdia, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a
quem acreditou que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.